Nós, quando nascemos, eu já coloquei um pouquinho disso aqui quando eu falei do tema a influência dos pais na vida amorosa e a influência dos pais na autoestima. Nós, quando nascemos sem dados e informações sobre o mundo. Nossos filhos também. E aí, eles vão trabalhar já instintivamente as principais referências para captação de informações sobre o mundo. Eles são umas esponjas. Eles estão ali observando e aprendendo tudo. Gente, coloque uma coisa na cabecinha de vocês. A gente foca muito em tentar dar lição de moral para crianças e adultos falando. Mas a principal lição de moral que a gente dá para crianças e adultos é comportamento. Todo mundo aprende muito mais observando o comportamento alheio do que observando orientações verbais. É claro isso para vocês? Eu já falei disso aqui antes e estou falando de novo. O comportamento e as atitudes de vocês são as primeiras coisas que os seus filhos vão aprender. Primeiro porque eles estão entrando, eles nascem numa fase pré-verbal. Pré-verbal, eles não sabem falar. Então, assim, eles vão aprender a nossa língua, porque a mente humana ela tem uma programação mental para aprender qualquer língua, qualquer gramática. Ela está ali com o HD zerado, pronto para assumir e assimilar gramática, maneira de falar, aí vai treinar toda a musculatura da boca para aprender a falar determinadas vogais e consoantes específicas de cada língua e cultura. Então ela está observando tudo. As primeiras mensagens, as mensagens mais profundas, as mensagens que ficam para a vida inteira, são através da comunicação não verbal entre pais e filhos. Então eles vão observar como vocês os tratam e como vocês se tratam entre si, pai e mãe ou outros familiares. Tom de voz, postura, padrão de contato físico, são padrões positivos ou negativos, todo e qualquer comportamento está observando tudo. Quando entra na fase verbal, aí vai conjugar a mensagem verbal com a mensagem não verbal, mas ainda assim a mensagem não verbal vai sempre ser mais forte do que a verbal. Através dessas mensagens são passados o que é chamado de mandatos de vida, ou crenças que podem ser positivas ou negativas. No módulo lá do meu curso sobre crenças negativas, eu explico em detalhes a influência das crenças negativas na vida, como você reconhece as suas crenças negativas, porque tem os questionários lá dentro com a listagem imensa de crenças negativas e limitantes, e como você faz o paralelo com o questionário de crenças positivas e permissoras. Então, fiquem atentos como vocês se comportam. Padrões de afeto, padrões de críticas ou elogios, como você nutre e apoia a autoestima do seu filho. As crianças, elas vão ter inicialmente habilidades diferentes, competências e capacidades diferentes. Elas vão desde cedo demonstrando aquilo que elas assimilam e elaboram e praticam com mais facilidade e aquilo que elas assimilam, elaboram e praticam com mais dificuldade. O que a gente tem que fazer? Sempre estimular aquilo que tem facilidade e apoiar também no crescimento e desenvolvimento daquilo que tem dificuldade. Ensinar para as crianças desde cedo que erro faz parte da vida, que a criança ela não tem que se culpabilizar pelos erros. Não faz sentido. Infelizmente, nossos pais nos ensinaram assim, a nossa sociedade tende a nos ensinar assim, a escola tende a nos ensinar assim. Mas é um tiro no pé. O erro é uma ferramenta pedagógica para o aprendizado. Ninguém nessa vida nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Jean Paul Sartre diz: todos nós fazemos tudo acreditando que é certo. Porém, a gente vai avaliar depois a consequência dos atos, e certo e errado é sempre um julgamento do passado. Isso é uma fala do Sartre muito boa. Certo e errado é julgamento do passado. Ok, gente? Então, só um minuto. Fábio, eu não vou poder ir agora não, eu estou ocupado. Eu não sabia que você ia chegar cedo. Um cliente chegou super cedo aqui.
Então, olha só, gente, que questão interessante. A gente está... Perdi aqui o fio da meada, mas eu vou recuperar. A gente está muitas vezes brigando, criticando, questionando, e a gente tem que trabalhar isso. Primeiro, ponto para os seus filhos florescerem e crescerem. Os erros, não é que os erros eles têm que ser passados a mão na cabeça e tudo bem, não. Os erros são ferramentas de pedagogia, de aprendizado. Meu filho, você está vendo que você errou? Você está vendo que você perdeu? Tudo bem, você vai aprender com isso. Você vai elaborar com isso. Você vai crescer com isso. Entende a diferença? E ficar vigiando, porque os filhos eles também nos ensinam muito. Os filhos vão nos mostrar quanto nós somos contraditórios, o quanto nós falamos coisas sem reflexão crítica, o quanto nós cometemos erros fazendo com que os outros, querendo que os outros acertem. Isso não está certo, gente. E os filhos vão mostrar isso pra gente, né? Eu falo muito aqui para os pais dos adolescentes, vocês estão criticando que ele está muito no celular ou está muito jogando no computador. E vocês? Quanto tempo vocês ficam no tempo livre de vocês na frente da televisão e com o celular na mão? Então vocês estão criticando o filho de vocês que está com o celular na mão, mas vocês às vezes ficam horas e horas na frente de uma televisão, vocês não estão na frente de uma tecnologia de qualquer jeito? No celular, pelo menos, eles estão mais ativos. A televisão você fica totalmente passivo, lá parando, babando na poltrona, vendo um filme ou uma série. É ou não é verdade, gente? Só que nós somos de uma geração em que a gente aprendeu a ver televisão enquanto criança. Nossos pais nos colocaram muito na frente da televisão. Então essa é uma tecnologia que a gente não julga como errada, porque a gente naturalizou. Só que eles vão naturalizar outra coisa. Uma geração um pouco mais velha, o computador, e essa geração mais nova, o celular, porque o smartphone é um computador de mão. É ou não é verdade? Então, nesse momento, a gente tem que parar e fazer a reflexão crítica. Será que eu estou vendo muita televisão? Será que eu estou muito ligado nas tecnologias? Em relação às tecnologias que meu filho usa, será que eu entendo um pouco dessa tecnologia? Será que eu acompanho ele um pouco nessa tecnologia ou não? Fico tratando aquilo como um ser estranho, só criticando e dando lição de moral. O que eu faço aqui muito com um adolescente, por exemplo? Estou falando muito de adolescente, gente, porque é a minha praia, né? Eu não atendo criança, mas eu acho que tem muita coisa que eu estou falando que serve também para criança mais nova. O que eu faço muito com adolescente aqui? Eu vejo vídeo de YouTube, eu vejo eles jogando, eu peço para eles mostrar os jogos deles de celular e jogo, porque eu sou um adulto que vai qualificar aquilo, que quer aprender sobre aquilo, que quer entender aquilo. Eu não vou ficar criticando, eu não vou ficar dando liçãozinha de moral. Aquele jovem, ele vai se abrir para mim e falar, porra, mas que adulto legal, tá querendo aprender comigo, tá querendo conhecer de algo que eu gosto, que me interesso. E aí sim, eu me interesso, gosto, entro. Eu vejo os canais deles de YouTube com aquela galera jovem trollando um ao outro. Vocês sabem o que é trollar, gente? Trollar é ficar pregando peça um no outro. Trollar vem de troll, do desenho dos trolls. Os trolls trollavam muito uns aos outros, ficavam sacaneando uns aos outros. E aí tem a trollagem, né? Eu aprendi, por exemplo, com um cliente meu pré-adolescente, que ele estava fazendo um montão de merda na escola porque os principais heróis, as principais referências deles eram os trolladores do YouTube. E aí ele queria repetir e eu fui mostrando para ele, cara, tá vendo que legal aqui? Isso aqui dentro do canal de YouTube faz todo sentido, mas na escola não faz sentido. Na escola vai dar merda, sacou? Aí o que eu fiz com ele? Gravei um vídeo aqui com ele, mostrei para ele no computador o vídeo, falei, o que você acha? Quer iniciar um canal de YouTube? Eu te ajudo. Vamos lá. Quer fazer uma trollagem aqui comigo? Vamos fazer. Mas aí tá adequado. Naquele espaço tudo bem. Naquele espaço de mídia pode. No espaço da escola não pode. Ele entendeu assim desse jeito e ele mudou. E ele ficou bem na escola. E a mãe achou um verdadeiro milagre, porque ninguém conseguia resolver aquela questão que aqui em terapia foi resolvido. Por quê? Eu fiz uma coisa que pai tem que fazer e mãe tem que fazer com o filho, que é approach.
Approach é entrar em sintonia e estabelecer uma relação de intimidade, de abertura, de diálogo. Você não tem que ficar o tempo todo hierarquicamente acima, dando esporro no filho, dando chamado de atenção no filho. Esteja junto do seu filho, assista o que o seu filho gosta de assistir, jogue o que o seu filho gosta de jogar. Aprenda com ele sobre o mundo dele e vai conversando e dialogando. Muitas vezes a educação dos pais passa por um diálogo de amizade, quando a criança já fala, já ouve, já vê, já entende muita coisa. Ela está muito pequenininha, então você tem que cuidar da linguagem. Mas passa por uma questão de amizade, de troca. E aí fique atento e escute, porque seu filho também vai te dar dicas e orientações importantes. Vai fazer você parar para pensar sobre a sua própria vida. E vai fazer a gente ter reflexões críticas e melhorar como ser humano. Porque ele vai mostrar os nossos filhos. A minha filha mostra as minhas contradições. A minha filha mostra os meus erros. Eu, durante um tempo aqui, nesse trabalho do Instagram com vocês, eu acabei usando muito mais o celular do que eu estava acostumado. E às vezes à noite, eu ficava do lado dela, respondendo as perguntas de vocês no Story. E ela me deu uma chamada de atenção. E ela falou, papai, fica comigo. E eu falei, filha, mas eu estou com você. Ela, não, papai, você está no celular. Eu quero que você fique comigo. A partir daí eu larguei o celular, gente. Eu não vou priorizar vocês e não vou priorizar a resposta dos stories em detrimento da minha filha. Eu vou priorizar minha filha. Eu mudei a live de horário. Quem assistiu minha última live 9h30 da noite, eu expliquei. Eu mudei minha live de horário por conta da minha filha. E eu acabei com o meu horário clínico de 9 às 10 da noite. Eu atendi até às 10 horas da noite. E a minha esposa falou, Leonardo, ela fica te esperando para dormir, ela fica muito cansada, ela está acordando tarde, você não está curtindo nada, Luiz, à noite. O que é que você acha de mudar isso? E eu mudei. Cortei todos os horários dos clientes à noite e a live, que era quinta-feira, 9h30 da noite, passei para 12h30. Mudei em prol da qualidade de vida da minha relação com a minha filha. Então é outra coisa. Vocês estão muito preocupados com as contas para pagar, é muito legítimo. Vocês estão muito preocupados com seus desejos e seus anseios pessoais, é muito legítimo. Mas a relação saudável entre pais e filhos vai se fazer com investimento de tempo, onde você vai investir teu tempo de forma efetiva, sincera e integral. Não é investir seu tempo com o celular na mão, pensando nas suas coisas, não. É estar inteiro naquela relação. Porque aí depois o seu filho vai ficar carente, aí depois o seu filho vai começar a fazer merdinha para te chamar a atenção, e aí você vai ficar puto ou puta. Mas por quê? Deixa estar aqui. Quanto tempo efetivamente você passou na relação com seu filho ou filha, ou com seus filhos? Quanto tempo realmente você passou? De forma inteira, prestando atenção nele e nela, trocando, fazendo eventos, atividades, levando para passear, jogando um jogo de tabuleiro, batendo papo, brincando, rindo, jogando videogame, fazendo tarefa de casa junto, escovando o dente do seu filho junto. Entende? Isso tudo é investimento na relação. Eu vi muitos casais próximos a mim e minha esposa viajando muito, deixando inclusive os filhos pequenos com os avós, fazendo coisas que eu e minha esposa falou, cara, a gente não vai fazer isso agora. A gente vai segurar a onda, eu e minha esposa, a gente adora viajar, a gente viajou muito no período de namoro e casamento sem filho. A gente vai segurar a nossa onda, a gente vai fazer viagenzinhas pequenas com a nossa filha, a gente vai priorizar nas viagens aquilo que vai fazer bem a nossa filha. Quando ela estiver um pouco mais crescida, tiver mais desgarrada da gente em relação a curtir com os avós, aí a gente vai escolher umas viagens para fazer sozinhos e viagens um pouco mais longas, com calma, com tranquilidade, porque se Deus quiser, Papai do Céu vai me dar uma vida longa e próspera. E eu vou poder curtir muito em outras fases em que minha filha vai estar maior, viagens com a minha esposa. Ou viagens até mesmo com a minha filha, em que ela vai poder curtir coisas que eu e minha esposa a gente curte junto. Certo, gente? Com calma, com tranquilidade. O que vocês estão achando do que eu estou dizendo? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa aqui para mim? Então, assim, estou abrindo aí para perguntas, tá, gente? Se vocês quiserem perguntar. Então, assim, fiquem atentos aos comportamentos de vocês. Sabe que o comportamento educa mais do que a fala. Fiquem atentos para que a fala não seja contraditória ao comportamento. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Pais que são isolados,
pais que não têm quase amigos, pais que quase não saem de casa, que vão falar para o filho que vive no quarto. Você vive no seu quarto, vai fazer amigos, vai conhecer pessoas, vai trocar experiências. Ou filhos que não gostam de estudar, mas não vem um pai ou uma mãe pegando uma porra de um livro para ler. Você já parou para pensar nisso? Vocês querem que seus filhos estudem. Vocês leem na frente deles? Ou vocês vivem vendo televisão e zapeando rede social? Ou vocês não pegam no livro às vezes para ler? Como é que o filho vai querer? Você vai querer que o filho entenda que estudar é importante? Então, pensem nas práticas de vocês. Eu estava conversando com a fonoaudióloga da minha filha, falando da importância dela se alimentar sem olhar televisão, sem ver televisão. E aí eu e minha esposa falamos, mas é um hábito que vai ter que mudar na família. Porque eu e minha esposa, a gente tem o hábito de comer vendo televisão. E o que a gente fez? A gente não só desligou a televisão da minha filha, na hora das refeições, a gente desligou a nossa televisão. Largamos o celular, largamos a televisão e estamos comendo sem TV e celular, porque é importante. Então, percebe? Não é importante só para a Luísa, minha filha, é importante para mim como ser humano, é importante para Renata como mulher, como ser humano. Nessa relação a gente aprende a mudar o que precisa ser mudado, a alterar o que precisa ser alterado. Percebem como é importante isso? Certo, gente? Está fazendo sentido? A gente passa, através de mensagens não verbais, a grande maioria das crenças negativas que nós temos, nós passamos para os nossos filhos. E isso é reforçado, é ratificado pela verbalização. Se a vida é difícil, se a gente nunca tem tempo para nada, se é um corre-corre danado, se a gente vive nervoso, brigando, se atropelando no dia a dia, tudo isso vai ser assimilado pelos filhos e eles vão repetir. E depois vocês vão enxergar neles um problema, mas deixe estar que quem passou esse problema foram vocês mesmos, porque vocês já vivem aquele drama na vida e vocês passam esse drama para os filhos. Percebem, gente? Isso é muito sério. Maravilha. Vamos lá? Faltam 5 minutos aí. Meu era muito viciado em celular. Eu e ele entramos em um acordo, ele tem 5 anos. Quando ele aprender a ler, ele pode ficar no celular 1 hora após os estudos. Olha que maravilha, Fabiana. Parabéns, você entrou num acordo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é isso mesmo, é dialogando, é conversando, é entrando em acordos, é também dando exemplo, e aí as coisas vão mudando. Como reagir quando ocorre bullying com seu filho? Se for na escola, você tem que ir até a escola, conversar com a coordenadora pedagógica, conversar com o diretor e identificar quem são as pessoas agentes do bullying e pedir que a escola tome intervenção. Se for na rua, aí tem que conversar com os pais dos filhos da rua e mostrar para o seu filho e ensinar para o seu filho como reagir e se defender, porque isso é um aprendizado para a vida. A minha filha sofreu bullying quando ela tinha 4 anos de idade na escola. Quando ela trocou de escola, houve uma reação da turma. A gente conversou com a professora, coordenadora pedagógica, psicóloga da turma, foi feita uma intervenção e foi ajustado o negócio, bem ajustado. Foi muito legal. E a gente também ensinou para a nossa filha como se comportar. Mas tem que ter a intervenção do outro lado de lá, senão o bicho pega. Tá, gente? Só ensinar para o filho o que fazer às vezes não é o suficiente. A instituição ou os pais têm que intervir do outro lado também. O que fazer em relação ao adolescente que se corta tem que levar para psicoterapia. Você sozinha não dá conta. Tá com 15 anos de idade, é uma idade muito séria. É uma idade que você tem que levar para terapia. Tem que sensibilizá-la por um processo terapêutico. Tá? Porque normalmente se ela se corta, mas ela não morre, não acaba com a vida dela, ela está querendo chamar atenção. Mas essa regra não é 100% certa. Pode ser que ela em algum momento escalone e faça um suicídio efetivo. Terapia, não é jeitinho. Ah, Leonardo, está apertado, está difícil, é caro. Não interessa, é a vida do seu filho ou da sua filha. Dá teu jeito, pede ajuda a familiares e investe em um bom processo terapêutico, porque isso gera mudança efetiva. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Antes de reclamar, é bom fazer uma autoavaliação. Perfeito, Vera Lúcia. É isso mesmo. Autocrítica antes de reclamar. Porque pode ser que você esteja se queixando de algo que você faz. Aí é terrível. Aquela história dos pais de antigamente.
faço o que eu mando, não faço o que eu faço, isso é a coisa mais absurda que existe. Você tem que ensinar por orientação e por exemplo. A gente lidera uma família, a gente educa filho por orientação e por exemplo. Exemplo do que é certo nessa vida. Exemplo não só dentro de casa, como fora de casa. Exemplo de cidadania. Não furar fila, não cometer erros na rua, não ser grosseiro, ser gentil, ser cuidadoso, respeitar as regras sociais, não jogar lixo no chão. Mostrar para a criança como é a vida. Eu às vezes escuto pais orientando filhos na rua, eu acho o máximo. Uma vez eu ouvi, eu estava morando em Copacabana ainda, um pai com um filho de 13 anos falando assim: meu filho, a vida é administrar expectativas. Às vezes temos expectativas grandes e pequenas, mas são todas expectativas. Às vezes elas se realizam e às vezes elas não se realizam. Tudo bem, a gente tem que aprender a administrar, porque expectativa é só expectativa. Olha que bonito, um bom aprendizado para aquela criança. Muito interessante, né? Então, refletir, aprofundar sobre a vida. Quais são os valores? Vocês conhecem os seus valores? Vocês sabem quais são os seus efetivos valores da vida? Valores são aqueles comportamentos ou características que vocês julgam valiosos. Meus valores são bom humor, afetividade, justiça, comunicação, extroversão, busca de melhora contínua, busca de respeito ao outro, empatia. Eu trabalho muito isso em mim, cometo os meus erros, cometo os meus vacilos, mas estou sempre em revisão, estou sempre procurando melhorar isso. Beleza? Isso é fundamental. Certo? Mais alguma pergunta antes da gente fechar? As lives são toda quarta ao meio-dia? Não, Fabiana, hoje você está na quinta-feira. Toda quinta-feira, 12h30. Ué, tá achando que hoje é quarta, querida? Hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira, às 12h30, eu faço meia hora de live. Tá bom? Depois se inscreve no meu canal do YouTube, tá lá o link na bio. Link na bio também para o curso Papo Reto para Casados e Solteiros. Entra depois lá e conheça toda a estrutura do curso, todos os depoimentos. Mas também tem um link do meu canal de YouTube. Depois eu gravo a live e jogo lá para o YouTube para o fim de semana. Tá bom, gente? Quando o filho não ouve, a gente tem que insistir, a gente tem que persistir. A gente tem hora que tem que botar o filho na nossa frente e falar: quem manda sou eu. Também tem hierarquia, tá, gente? Tem hora de falar grosso. Não é tudo assim também, diálogo, troca, negociação, não. Tem a hora de mandar, porque você também é pai e mãe, tem que estar aqui. Outra questão que eu não falei aí, que tem pais que estão querendo ser amiguinhos o tempo inteiro. Não dá para ser hierarquia o tempo todo, não dá para ser amiguinho o tempo todo. Então tem que ter troca. Tem que ter troca. Beleza, gente? Chegou agora, Elke? Depois você assiste com calma. Certo? Maravilha. Vamos fechando então, gente? Depois eu vou pedir para vocês o seguinte: revejam a live com calma. Repensem com calma nas coisas que eu disse. Lembre-se, comportamento acima de fala. Cuidado para não ser contraditório entre comportamento e fala. Perceba antes de ficar criticando seu filho seus comportamentos. Troca, conversa, entra no mundo do seu filho, tenha empatia com ele. Mostre que o erro é uma ferramenta pedagógica para o crescimento. Que a gente não tem que ficar brigando e questionando a nossa autoestima o tempo inteiro. Se a gente quer melhorar, é importante melhorar, mudança contínua, melhora contínua, mas a gente não tem que ficar sofrendo o tempo todo porque a gente não tem algumas características ou habilidades. Faz parte da vida. A gente tem uma vida inteira para crescer, se desenvolver e melhorar. Tá legal? Beijo para todas, abraço para todos. Até a próxima quinta. Divulguem as lives, divulguem as postagens, os stories, compartilhem com os amigos, colegas e inimigos. Ajudem esse grupo a crescer. Conto com vocês para isso. Se vocês gostam do conteúdo que eu apresento, se vocês acham importante tudo que eu falo, compartilhem. E mostrem: o Dr. Léo Cruz tem um trabalho sério, competente, aprofundado e responsável. Não falo balela. Sou doutor em psicologia, tenho 3 especializações clínicas, quase 20 anos trabalhando como terapeuta. Então eu sei do que eu estou dizendo. Eu posso hoje em dia afirmar isso com toda tranquilidade. Eu sei do que eu estou falando.
tá bom? Pensem com carinho no investimento do curso Papo Reto para Casados e Solteiros. Não estou falando aqui por puro marchand, eu estou falando aqui porque eu sei que ajuda e funciona. Eu estou vendo todo dia nas falas dos meus alunos que todo dia estão me dizendo isso. Nesse novo lançamento, graças a Deus, mais de 100 de pessoas já compraram de novo. Da outra vez foram mais de 200 e as pessoas não param de me dar bons feedbacks. Tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.